Oi, pessoal, tudo bem? Sou Rita Tosini, estou no Boulevard 23, recebendo hoje, vocês não vão acreditar, o Abílio e o Zé Luiz da Choperia do Gordo, daqui de Jacareí. Gente, eu já estou chorando de rir. A conversa começou tão boa. Fica até o final, dê um joinha pra gente e se inscreva no canal, tá bom? Meninos queridos, que delícia que vocês estão aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você. Você é uma pessoa muito querida nossa, a gente já se conhece há muitos anos. É um prazer muito grande estar aqui Gente, com é você. tão engraçado que eu fico olhando vocês, dá vontade de rir, porque a conversa é tão boa, é tão pra cima. Hoje só não tem chopp, vai faltar o chopp, mas a conversa aqui tá firme, né, meninos? É isso aí, é um prazer muito grande a gente estar aqui, porque a gente também vai falar um pouquinho da nossa história, né? Como é que Sim. chegamos aqui, né? E o que aconteceu durante todos esses anos aí, né? Chegamos cabeludos, né? Garotinhos. Nós já não estamos tanto. Não, cabelo tem, mas Ainda tá tem. branco. Agora ficou Eu branco. queria que o meu ficasse branco, mas não deu tempo, não deu tempo. Ai, gente, diz uma coisa, o pai de vocês é o senhor Ribeiro, Sim. a mãe de vocês é a dona Maria Aida, já Isso. falecida, né? E o senhor Ribeiro está com 90, Vai fazer 94 anos, dia 29 de julho agora. e você comentou comigo que ele toma um vinhozinho dele todo dia, super saudável. O meu pai, eu e ele, a gente vai se revezando, almoça uma vez por semana, que ele mora em São Paulo, vai lá para almoçar com ele. E às vezes eu vou lá de quarta-feira e ele fala, vamos comer uma feijoada. E o legal Gente, dele, que que por graça. exemplo, ele come o pé, a orelha, o rabo, né? E, quer dizer, teoricamente as carnes mais gordurosas, mais impróprias, né? E aí ele já começa com uma caipirinha e tem que tomar um vinho. Nossa. Acho que esse é o Caipirinha de segredo. pinga, não é? de Saquê, cachaça, né? Cachaça. Não, Limão, aquele negócio todo. Sem coar. mas ele entende das coisas, né? Sim, Ah, sim. entende. Não é? Ele que Nós foi o ensinamos precursor. muito para ele. E ele é português, né? Sim. Português, veio. Ele veio pro Ele é nato. Veio pra cá com 17 para 18 anos, né? Veio. Gente, um menininho. É. E ele já foi pro comércio quando ele chegou no É, Brasil. o meu pai, ele veio com 18 anos, foi para lá no Rio de Janeiro. Na época existia uma carta, que era uma carta de chamada que se fazia, né? Quem chamou ele foi um tio dele, irmão do pai, né? E aí ele veio, esse tio dele tinha um bar na Rua Pinheiros, em São Paulo. São Paulo. E aí ele parou no Rio por causa de uns primos e tal, e aí o tio não, falou, quem mandou vir foi eu. Então venha para cá, e ele começou, já com essa idade, trabalhar nesse bar do tio dele. Tá. E antes de vocês irem para Jacareí, vocês tiveram vários restaurantes em São Paulo. Como é que foi esse período lá? Ó, o meu pai foi dono de... Meu pai começou trabalhando num bar, né? Aí passou um tempo, conseguiu ter o bar próprio dele, ele com um sócio, né? E foi indo, e depois meu pai acabou tendo casas muito famosas em São Paulo, né? Meu pai chegou a ter hotel, chegou a ter boate, chegou a ter restaurante, e restaurantes muito famosos, né? Por exemplo, na Avenida São Luís, ele foi dono do Arpege, que quem é das antigas que legal. sabe o que era, o Barba Azul. Foi dono do Guanabara, lá da Rua Boa Vista, que era o Guanabara que um dos clientes foi Santos Dumont, não, logicamente Sim, no tempo sim, dele, era o sim, restaurante mais velho de São Paulo, né? E aí foi dono do Guaru Center, lá no Guaru Center, em Guarulhos, que existe até hoje, esse restaurante que ele fundou tem 50 anos, né? E foi lá que eu comecei a trabalhar. Então, Com 18 anos. eu tinha 15 anos, né? 14, 15 anos. Gente, era um menininho. Ainda sou, lógico. Claro! Claro que sim. Porque lá em casa não tem mais espelho, né? Depois de uma certa idade a gente tira todos, né? Todos. E aí foi a minha história de restaurante começou aí, né? Na realidade eu acompanhava o meu pai foi dono da pizzaria Chaplin, na Luiz Góes, também é famosa, existe até hoje E também. só em lugares legais, né? Isso. Em bairro. E aí esse restaurante do meu pai era uma casa muito grande, existe até hoje, como eu te falei. É uma casa que era um restaurante, pizzaria, choperia
e padaria. Churrascaria. E churrascaria, até a churrascaria era muito famosa. E lá aprendi tudo, desde fazer pão, a ficar em caixa, atender as pessoas. Então, foi aí que começou a minha escola de restaurante. É uma escola, né? É uma escola, é uma escola. De tudo Porque um pouquinho, na né? prática, né? Na prática, no dia a dia mesmo. É né? atrás do balcão mesmo, né? Atrás do balcão. Mas eu acho que o comércio, ele envolve, né? Não que seja muito fácil, né? Porque você lidar com pessoas o tempo todo nunca é tão fácil, né? Mas eu acho envolvente. Eu acho que quando morde o bichinho do comércio é difícil largar, né? Eu acho uma parte até bem legal essa de você lidar com os clientes, né? Por isso que, como nós somos atuantes, né? Então eu acho bem legal justamente isso mesmo, da gente do dia a dia com os clientes. A gente se diverte demais também, conta história, escuta história, né? Então isso aí é bem gratificante mesmo, é uma coisa que distrai muito. Eu acho assim, o que faz a diferença, independente do segmento, da profissão, é fazer o que gosta, né? Exatamente. Porque quando você recebe alguém lá, vocês recebem de uma maneira tão inteira que isso faz a diferença dessa comunicação entre vocês e os clientes. Eu acho que a gente leva muito a sério, mesmo, a gente leva muito a sério isso de se a pessoa se sentir em casa, né? Sim. E realmente é mesmo, né? É uma forma que a gente tem de receber e que a pessoa realmente sinta-se à vontade mesmo, né? Eu adoro ir lá. Todo mundo, né? Você sabe, eu morei em São Paulo 20 anos. E sempre daqui, né? Mas fiquei um tempo em São Paulo. E eu tinha vários amigos que, quando vinham para o Vale, Campos do Jordão, para a praia, paravam no Gordo para tomar chopp. Falava, nossa, você vai lá todo dia? Quando você tá lá? Não, né? Não, todo dia não. Senão já não estava aqui, né? Ai, que delícia! Fala uma coisa, como é que vocês vieram parar aqui? O que aconteceu? Porque tudo era em São Paulo, né? Isso. Como é que foi? A nossa vida de restaurante sempre foi em São Paulo, teve Guarulhos e teve aqui em Arujá, né? Mas, na realidade, nós, na época que viemos para cá, éramos donos de uma pizzaria que existe até hoje, é uma pizzaria Carlitos, no Ibirapuera, né? E aí tínhamos a Carlitos 1 e Carlitos 2 com sociedade. E na época eu era jovem, assim, e aí eu propus para meu pai da gente ter uma coisa só nossa, né? E em vez de ter lá aquele monte de sócio e tal. E a ideia era montar um restaurante, um pizza bar em Santana, na rua do Mont Vilares, que até hoje é famosa, ficou famosa, que na época tinha acabado de inaugurar, e eu achei que ia ser um bom ponto e realmente acabou sendo. Isso que ano, mais Isso ou aí em menos? 89. Nós vendemos a Carlitos em dia 4 de setembro de 89 e compramos o Gordo dia 30 de setembro de 89. Aí você vai pensar assim, por que 33 anos. Há 33 anos atrás. Isso. Aí, por que viemos parar aqui? Porque na época, era época de eleição e era o Collor e o Lula que estavam disputando. E aí, nesse projeto inicial que a gente pensava em montar outra casa, envolveria um tempo grande e como estava período de eleição, começou aquela suspeita de que o dinheiro que você tinha guardado poderia estar não bem guardado depois, como aconteceu no plano Collor, né? Sim. Então, o resultado, nós resolvemos comprar alguma coisa e os mesmos corretores que nos venderam nossas partes lá em São Paulo apresentaram a Choperia do Gordo, que na época era do Edmundo e do Enio Pereira. Isso. Eles venderam porque eles estavam num projeto novo, que era montar o depósito da Brahma, né? Eles eram donos do supermercado popular. E aí nós compramos dele, né, dia 30 de setembro de 89. A minha ideia inicial era pegar a choperia, reformar, atualizar, melhorar e vender e voltar para aquele meu projeto inicial. Mas o que aconteceu foi o seguinte, nós chegamos no final do ano, pensamos em fazer essa reforma depois do Carnaval, que até na época o Carnaval era muito famoso, a Choperia do Gordo no Carnaval, né? Porque tinha a banda do Gordo, uma série de coisas. Muito bom, que, muito né, bom. o pessoal... Parava todo mundo lá, né? Isso, no final, pessoal, gente, os homens muito vestidos bom. de mulher, era uma farra muito bem legal. E aí, o que aconteceu foi assim, que nós fomos ficando, né? E quando chegou pós o Carnaval, teve o plano Collor. Sim. Que aí, sim, impediu que a gente Sim. fizesse qualquer, porque o dinheiro ficou travado, aquela coisa toda. E aí nós acabamos atrasando essa reforma por um ano.
Aí o que aconteceu? Nesse um ano, nós fizemos muita amizade aqui em Jacareí, né? Ai, que delícia. E, temos, assim, amigos de... Fomos muito bem recebidos. Muito bem Ai, recebidos que na bacana. cidade, né? E aí foi ficando, e aí a gente, quando reformou a choperia, ela ficou do jeito que a gente queria, né? Bonita, com assim, a maneira de trabalhar bem mais moderna, mais de acordo, né? E aí, resultado, a gente foi se apaixonando pela cidade e, ao mesmo tempo, também gostando mais da choperia, assim, do novo modo que a choperia estava, né? E aí, nisso aí, passou 33 anos. Nossa, muito legal. E você sabe, isso. quando nós viemos para cá também, os mais tradicionais da cidade, eles, como tinha choperia, sempre foi o mimo da cidade, né? Sempre foi considerado um cartão postal, que fala-se Sim. até hoje, né? E eles morriam de medo de que porque nós éramos dois meninos, moleques. Então eles acharam que nós éramos dois playboys de São Paulo que viemos aqui para passear, né? E acabaríamos com a choperia, né? Então existia esse medo das pessoas mais velhas e tal. Sim. E depois nós realmente... Nossa, muito Pessoal legal. de fora, sabe, Sim, e tal. sim. Mas foi exatamente o que aconteceu, foi ao contrário. Nós acabamos ficando muito amigos de todas as pessoas. Hoje a gente se sente, além de morador, com muito carinho pela cidade, né? A gente procura participar de um monte de coisas da cidade, desde o Contour, coisas que envolvem alguma coisa de melhoria, não só para a choperia, como para a cidade. Sim, né? sim. Atuamos aí até em uma série de coisas benevolentes, uma série de coisas que a gente faz parte desse contexto, e como a gente gosta muito de Jacareí, a gente quer o melhor para Jacareí. Acreditar, né? Acreditar, Em Jacareí, né? acreditar nas pessoas, né? Isso. Porque vocês deram certo na cidade, né? Independente da choperia em si, a relação de vocês com a comunidade é muito boa, né? Sim. Todo mundo gosta de vocês, isso é muito legal. Eu também. Pode falar, vai. É por isso que ele tem bastante credores. Quando a dívida está muito grande, ele fala, espera um pouquinho. Você vai dando risada, aí a gente vai pagando. Ai, que delícia. Outra coisa, quem que vocês já receberam de importante, assim, né? Famoso, que passa pela choperia? A Rita Tosini, por exemplo. Talvez a mais importante. Ponto, essa aí já tá... Não precisa... Ai, que delícia. Vai, quem Mas mais? muita Vamos. gente famosa aí, Pepeu Gomes. Porque na época tinha a Fapija, quando tinha a Nossa, Fapija. é mesmo. Nossa, eu acho que 90% dos cantores acabavam... todo mundo pra lá. Acabavam, Passando ia lá. Políticos, Políticos, atletas, né? Nossa, Vocês muita têm gente. fotos dessas pessoas? Uma característica até mais minha, assim, eu não gosto de importunar as pessoas. Eu acho que eu estou ali Sim, trabalhando, sim. não Você quero tem me esse beneficiar. cuidado, né? Esse Expor, né? Então sim. a pessoa vai lá, assim, eu fico sem graça de pedir uma... Sim, a sua embora eu preocupação sou meio cara não de pau, incomodar, né? Exatamente. Deixar aquele negócio de deixar a pessoa em casa, né? Sentindo-se em isso. casa. Então não tem esse assédio, né? É uma pessoa muito importante. Foi lá para né? jantar, ou beber, então a gente trata ela como qualquer outro cidadão que entra lá. Né? Todas as pessoas para nós são iguais, seja ela rica, pobre, importante ou não. Então a gente trata do mesmo jeito. Claro, né? claro. Então já ocorreu, né, um ou outro aí que a própria pessoa se prontificou a tirar uma foto e a gente tirou. Mas cara. deixa à vontade. Mas deixa à né? vontade. Deixa à Quer dizer, vontade. não Tratamos faz como um parte, cliente, né, da história da Isso. choperia, fotografar as Isso, tem pessoas, aqueles tal. quadros de fotografia. Nunca tivemos realmente isso. Tá. Tem uns quadrinhos Outra lá sobre os coisa. prêmios. Então, o ano passado, eu fiz a produção de uma peça aqui com a Angela Dipp, e ela foi almoçar com a equipe dela na choperia, e ela comeu um bacalhau. Gente, mas ela falou desse bacalhau a noite inteira. Eu tenho foto, inclusive, dela lá. Então, é tão legal a gente ouvir isso, né? E ela falou, nossa, mas que bacalhau, nunca comi um bacalhau igual. Gente, como é gostoso, né? Eu acho que para vocês ouvirem isso, é muito satisfatório, não é? A gente, na realidade, trabalha assim com
com muita atenção em tudo isso aí, nessa parte toda de compra, de qualidade né? mesmo. A gente vai atrás do que há de melhor no mercado, né? Sim. Então, é um trabalho difícil porque você lá você compra, armazena, transforma e serve tudo no mesmo lugar, né? Então, tudo com qualidade. Então não pode, todas as fácil. etapas têm que ser muito bem feitas para que o produto final seja... Final. Então, a gente escutar isso é bacana, porque envolve toda a equipe, né? Sim. A equipe, assim, também tem muito empenho com isso, né? É um trabalho de equipe, um trabalho super de equipe, super de equipe. A equipe lá até, a gente não pode nem esquecer de falar, porque a equipe lá é maravilhosa. Tanto é que essas pessoas estão com a gente há muitos e muitos anos. Até no caso aí tem fotos aí. Daqui a pouco nós de lá do começo. Vamos dar uma passadinha então, por essa história. Pra gente, assim, é uma relação de trabalho, mas é uma relação também de muita amizade e de muito respeito, né? E esses profissionais que trabalham com a gente, eles entenderam a nossa maneira de ser, né? Entendi. Que a gente é assim, brincalhão, mas a gente leva muito a sério aquilo que faz, até porque a gente está mexendo com a saúde das pessoas. Sim. E a gente sabe muito bem disso, que vai desde a saúde alimentar e tudo mais, uma saúde psicológica, né? A pessoa vai lá para se distrair, não vai lá para né, ter problema nenhum. Sim. Então a gente procura trabalhar nesse sentido, né? E eu sempre falo que a choperia do gordo, a nossa preocupação vai do papel higiênico ao camarão. Nossa, né? gente, quer dizer, muito todos legal. os detalhes são importantes, né? E a preparação da equipe, todos eles fazem cursos lá, a gente tem uma equipe de monitoria bacana, né? É um trabalho que deu certo, está dando certo e vai continuar, né? Porque vocês ficam preocupados exatamente com o resultado final, não é? Sim. Então, outra coisa que eu estou sabendo, que na verdade você fez odontologia. E você fez engenharia e administração. Não posso dizer que eu fiz 2 anos de engenharia na FEI, não terminei. E fiz 2 anos a 3 anos de administração no Mackenzie. Sim. Também não terminei, tudo por causa de trabalho, né? Quer dizer, a engenharia não, porque a engenharia eu descobri. Eu descobri que não era aquilo que eu queria. A administração até que eu estava indo bem, mas aí em função de trabalho, na época eu trabalhava num restaurante, no centro de São Paulo, chamava Maranduba, né? Restaurante Maranduba, né? Hoje é Bonifácio. E lá também houve uma reforma, na casa muito antiga. Quando reformou, imagina que o negócio, se fizesse 10, passou a fazer 20 de movimento, dobrou. E aí eu fui obrigado, lá era um lugar que era calçadão, tinha que chegar muito cedo lá para receber a mercadoria, e eu acabei tendo que ficar lá o dia inteiro. Aí eu estudava no Mackenzie à noite, até o meu apelido na época ficou Soneira. Eu ia lá para dormir. Menino, olha, para virar apelido, que o negócio era... Eu chegava lá, eu acordava 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Aí eu dava 10 horas da noite lá, até a faculdade terminava 11 e pouco e tal. Nessas últimas aulas lá, eu dormia assim, de fazer bonito. Né? Ele só não dormia lá pro outro dia, para ir trabalhar, que tinha que fechar. De bobear, Você imagina isso numa sala de aula? Não, pessoas que se formaram lá, né? Os caras, quando mandaram o convite para mim, né? Mandaram assim, como Soneira. Ai, muito bom, muito bom. Vamos ver um pouco de foto? Vamos. Diretor, passa pra gente aí alguma coisa para os meninos comentarem. Foto na tela. Olha, esse garoto do meio, dá para voltar, diretor? A anterior? Isso aí parece a gente, né? Olha que belezinha. Aqui, ó, vamos falar dessa foto, já que tá aqui, ó. Esse aqui, por incrível que pareça, é o Abílio. Tava com uma barba postiça, o cabelo, uma peruca, né? Aí tinha 25, 26 anos. Eu sou esse menino. Que é o nosso, a gente chama de primo porque o sobrenome dele é Ribeiro. Né? Tá. Até houve uma confusão na época, o pai dele é José Ribeiro também. E falava-se que o meu pai também, né? Aí quem comprou o gordo foi o José Ribeiro, achavam que até que era o pai dele. Né? Pode passar. Olha, gente, que delícia. Lotado. Bonito. Isso aí era a formação de quando nós compramos. Era dessa forma aí a choperia. Muito legal. Muito legal.
Assim foi logo que vocês chegaram? Não, essa situação, essa foto deve ser de quando inaugurou a choperia, muito tá. próximo disso. Tá. Como vocês podem ver, o segundo andar era inclusive os apartamentos, né? Eram Sim. 2 apartamentos, não tinha a parte de cima do gordo. E nessa Sim. esquina aqui era um café. Quando nós compramos a choperia, que já faziam, a casa já tinha 7 anos, eles tinham feito essa parte de cima, que é uma ampliação do salão, de baixo, né? Para ter outro salão, e eliminaram esse café aí, porque eles fizeram pizza e tal. Tá. E foi nessa fase aí que nós entramos. Já havia mudado já. Tá bom. Vamos ver a próxima. Olha, Nossa. e esses garotos aqui já? Aqui era o chopeiro, Zé Chopeiro. Aqui Ali está o Roberto, quem é da cidade, conhecia Não, eu muito lembro ele. o Robertinho, eu conheci o Robertinho, né? Infelizmente ele Faleceu, já está lá né? no segundo andar esperando por nós lá. Que ele fica bastante tempo esperando. Não, ele até. Não, tomara que a gente se encontre lá no lugar bom, né? Não sei onde é que ele está esperando. Não tem pressa, não tem pressa. Muita calma, muita calma. Então é isso aí, ó. Ó, o Zé Maria está lá com a gente até hoje. Amei, essa foto é linda. Esse projeto chama Manda Carinho, né? Essa pizza foi uma pizza criada por mim, que chama Manda Carinho, existe até hoje na choperia, né? Sei. Que é uma pizza que foi em homenagem a esse projeto que envolvia pessoas, palhaços que iam nos hospitais, que é esse doutor, né? Como é que Eram chama? os artistas, que nem os doutores Gente, hoje da alegria, né? E eles iam Né? levar alegria para as crianças. E aí a gente ajudou no projeto, quer dizer, o valor das pizzas na época. Gente, ficou uma Era graça essa foto. Os de garçons nariz trabalharam assim, vermelho. ó, com esse narizinho. Muito legal, uma O super Zé Maria ideia. está lá até hoje, ó. Tá um pouco mais careca só, mas tá lá, né? Ele corta bem rente. Gente, é uma vida, né? Vocês vida, trabalhando uma vida, juntos. Uma vida. Vamos ver a próxima. Olha, gente. Olha, que essa legal. foto aí Sua mãe. é a reinauguração da choperia, quando nós reformamos a choperia. Tá. Aquele um ano depois, Tá. né? Que foi em setembro de 90. E aí nós fizemos uma Mas que inauguração. carinha mais bonitinha esses dois, gente. Ó, esses meninos aqui são adultos, hoje já têm filhos desse tamanho. São dentistas também, os dois dentistas. Que são nossos sobrinhos, filho dessa nossa irmã, né? Esse sou eu, o meu cunhado que está dormindo ali, a minha mãe e meu pai. E Como esse, que é o nome dela mesmo? Maria. Não, da sua irmã. É Beth, Elizabeth. Elizabeth. Isso. Gente, é muito legal, né? Aqui é um carnaval no Trianon, no Clube Trianon, que era em frente à choperia, né? Que é em Foi frente à muito choperia. boa aquela época. Nossa, não? muito bom. Muito bom. Nessa época tinha a banda do Gordo ainda, Jesus tudo, e a gente do céu. trabalhava lá até umas 3 horas da manhã, fechava a choperia, atravessava a rua. E vocês muito meninos, né? Meninos, Quer dizer, hoje novinho. vocês iriam, imagina naquela época. Aquela. A gente Hoje até iria, iria. imagina aquela. Então, isso que eu imagino naquela época. Ó, você pode ver que ele está totalmente suando aí, né? E com a É, camiseta. Camiseta, com a Legal. camiseta da choperia. Ai, Aqui também, ó, foto. O Evair está até hoje aqui. Esse garçom, ele é uma graça, Esse- né? é, Gente, muito mas ele simpático. recebe a gente tão bem, é uma belezinha. Eu chego lá, ele pergunta do meu filho, É, porque o Breno ia com o pai lá pequeno, né? Isso, E agora um homem, e ele pergunta, o Breno tá jogando, não tá jogando? Eu acho tão legal isso, porque cria um vínculo, né? Exatamente. Com o cliente. os muito garçons da legal. choperia, todos conhecem a maioria das pessoas que vão lá, pessoas da cidade. Eu mesmo já vi gente chegar na barriga e hoje chega com o filho, né? Esse que era o nenê, né? Pessoas, a gente tinha um sofá lá que as pessoas levavam, as crianças deixavam dormindo no sofá e enquanto jantavam, Gente, e isso é agora muito vai o filho do cara, é muito interessante isso aí, né? Nossa, muito bacana. Então aqui, ó, por exemplo, tem o Pompeu, o Pompilho, que já faleceu, infelizmente. Ele era da dupla Pompilho e Pompeu, que foi uma dupla famosa. E nessa época ele trabalhava com a gente aqui, né? O Zé Maria, né? Esse aqui é o Alcimar, né? Que ganhou na época no Plim. Até E ele sumiu. saiu da choperia, corri, graças a Deus. Graças a Deus. Felicidade, né? Até fui eu que dei a notícia para ele, foi muito engraçado. Nossa, que delícia. Porque a gente tinha. Que banco que era? Banco Nacional. Não era, era o. Não era depois foi que é pra onde, Unibanco. Unibanco, isso, Unibanco. Unibanco, é. Aí tinha o tal do Plim, e aí eu cheguei de manhã para fazer um depósito lá, e aí a menina gerente
me chamou, a Andréia, né? Me chamou assim, Zé, vem cá. Sabe o Alcimar que trabalha com você? Ele ganhou no Plim. Na época foi 200 mil reais. Era um dinheiro bom. Bacana. Um dinheiro bom. Aí ela falou, nossa, a gente não localizou ele ainda. Eu falei, não, deixa comigo que ele vai morrer do coração. Vai morrer. Aí eu fiz isso, chamei ele no escritório e falei, Alcimar, se você tivesse ganhado... Você tem o Plim? Ele falou, eu fui lá outro dia para tirar esse Plim que fica descontando a minha conta, não sei o quê. E pá, mas não consegui falar com a André, não sei o quê. Falei, Alcimar, se você tivesse ganhado 10 mil no Plim, você ia ficar contente? Ô Zé, não brinca não, 10 mil? Nossa. Você tá louco? Eu tô tampando 5 garrafas com 4 tampas. Nossa, isso aí resolveria o meu problema. Aí eu fui aumentando, né? E se fosse 40? E se fosse 80? Eu já teria morrido. Aí eu falei, chegou no fim e falei, Alcimar, você ganhou. Ele trabalhou, você acredita que aquele dia ele trabalhou? Ele foi lá, certificou de ganhou e veio trabalhar. Eu ia sentar e ia tomar todo o choque e não ia trabalhar. Tem mais, Renato? Ai, meu Deus, eu tô chorando aqui. Acho que essa do Trianon. Essa já foi. Já foi. Isso era um tempo que, olha interessante. o pessoal fora, que Isso, delícia. Você vê, ainda tá uma coisa do café do ponto, mas já tá aberto no salão. Já não tem o tá vendo? café mais. E aqui em frente, o Trianon tinha uma boate famosa no Trianon, como é que era? Kiss, não, Kiss. Não Não, foi boatinha primeiro, depois showbiz. Showbiz. Então, aí o pessoal ficava entre a showbiz e na choperia. Como você pode ver, as pessoas sentadas aí no perfil. Olha, o pessoal da nossa época, né, o pessoal mais velho, não vai esquecer desses momentos nunca. Com certeza. Porque com certeza. toda a choperia do Gordo, essa rua aqui, Corneteiro de Jesus, era onde acontecia fechado, tudo, né? Tanto que a corneteira não dá para virar o carro pra passar, porque era um mar de gente. Muita gente. Tinha o Chabadu na época, né? Que era do Charles, né? Chabadu de Charles, Douglas e Baiano, que era o João Baiano do Rima. Gente, né? era muito bom. Ainda estamos lembrando. A cabeça ainda está funcionando. Tem mais, Fê? Não, vamos para as novas agora. Tem novas aí? Tem, opa. A nova vai ter pequenas diferenças. Senhor, que lindo. Tá maravilhoso. Nossa, muito bom gosto. Perfeito. Uma das que minhas orgulho que vocês devem sentir, né? De ver assim, olha que lindo. Ainda tem, na época não tinha, tá vendo aquela lateral aqui, ali? Né? Foi uma parte que nós fizemos depois de passar do tempo. Né? Nossa, muito legal. Esse aí é o chefe geral. Esse que manda chover, manda parar. Esse é uma pessoa que a gente tem muito orgulho, né? Mas tem que ter, né? Ele que começou tudo, né? Olha que graça tomando chopp. E olha, tá com 94 anos, toma chopp, e com a vinho, cara de feliz, né? Sim. Isso que é legal, né? Envelhecer feliz. Ai, vocês três, que demais. Minha irmã, os três né? irmãos. Isso é bem atual, foi agora há pouco tempo aí. 5 de setembro. Nossa, muito legal. Meu Seu pai Ribeira. Novamente, seu Ribeira. Com Foi no dia dos chopp. pais. Isso foi isso no aí, dia, foi no dia dos pais. Agora, do ano passado. Nossa, essa tá sensacional, essa foto. De Esse foi num porta-retrato. restaurante, não é o nosso. Mas Não é, porque lá atrás... Esse restaurante chama Arcos da Cantareira, que é lá no bairro onde a gente mora, lá em São Paulo, em Santana, né? Lá, no caso é Água Fria. E o meu pai vai muito lá, tanto é que os fregueses pensam que ele é dono lá, né? Nossa, e quando eu vou lá, também os caras pensam que eu sou dono. Quem tem muita intimidade, sim, né? Sim. Com os proprietários, até infelizmente faleceram todos aí, né? No caso, com o passar dos anos, que eram todos contemporâneos do meu pai, porque meu pai perdeu todos os amigos porque ele insistentemente está vivo. E agora ele está amigo dos filhos dos amigos dele anterior, né? Então esse restaurante era um lugar onde a gente sempre fez as comemorações lá da família, da casa da minha mãe, meu pai, aniversário, né? Por ser perto de casa, eles moram todos em São Paulo, eu mesmo também moro em São Paulo, e aí a gente acaba indo muito nesse restaurante. Nossa, essa aí é uma das festas que acho que foi o aniversário dele de
90 e qualquer E coisa. ele tem cara de feliz mesmo. Sim, muito boa Os filhos frase. que ele arrumou. Não era pra ser filho. Se ele estivesse aqui, ele tava dominando aqui. tava Ai, dominando. vamos trazer ele um dia vamos, pra ele vamos. contar a história. Ele tem história para contar. Meu pai tem. Nossa, Ele tem muito. mesmo. Olha, Muito isso aí bom. é quando nós compramos a choperia do Gordo. Meu Gente, pai, muito eu. bonito. Não mudamos nada, né? Tá Essa igualzinho. foto quem tirou foi a Elô, né, do Diário de Jacareí. Logo que nós chegamos. Heloísa Nascimento, né? Ai, Nascimento. gente, adoro. Ela era uma Gente, freguesa todo mundo que contínua. vem aqui, esses dias a Flávia É. Gambuzano veio, falou da Elu. É. Agora vocês falando da Ah, ela é Elu. uma Eu já pessoa falei, ela muito tem que querida. vir aqui, Muito. porque Ela fazia, é na uma época que nós gigante, chegamos, né? ela fazia no Jornal Diário de Jacareí, ela tinha uma coluna social, Sim, que acho que sim. saía de sexta-feira, né? Sim, E ela sempre tinha algum comentário para fazer da gente, de alguma coisa, sabe? Gente, ela é uma querida, né? Querida. Eu sou Ela é muito muito mesmo. Aliás, em Jacareí, um monte de gente querida nos ajudaram muito, né? E ela foi uma das pessoas. Olha essa foto. Ó, isso aí, da meu pai e do minha mãe, pai, quando que no lindo. dia do casamento, né? Aquelas fotos de casamento, esse vestido foi a minha mãe que confeccionou, porque a minha mãe era costureira, né? Então a minha mãe fazia a nossa roupa. Aí minha mãe nunca que comprou bacana, roupa. hein? A gente Que tudo era. E era assim, ela comprava umas calças maior que a Lindos gente. dois. Já pra ficar Fazia duas calças, Aí ela mas- fazia aquelas dobras, né? Fazia aquelas barras e ia usando até eu fui Ia usando. crescendo e ia soltando a Ia barra. soltando. Eu usei um terno que ela comprou uma vez, esse aí no caso ela comprou, eu usei dos 13 anos até os 20 e tantos anos. Ela só ia baixando a barra. Ai, Remendando uma Naquela coisa. época ela não era fácil, não. ai, posso falar um negócio pra vocês? Olha Olha o essa. tamanho da família que tá aí, ó. Menino, é gente pra caramba, hein? o Abílio só quis fazer 4 filhas, eu 3 filhas. Qual que é a idade dos teus As minhas filhos? têm 28, 25, 22 e 19. É 3 e 3 Bacana, anos. Hein? Nossa. São tudo moças E hoje, né? você, Ah, Zé? minha, puxa vida. Até uma vez eu fui fazer imposto de renda, a menina perguntou, que ano que nasceu? Eu falei, você tá de brincadeira. Eu acho que tem 30, a Mariela deve ter uns 30 e poucos anos, 32, 33. Gente, passa muito rápido, Muito rápido. né? Eu tenho a Bárbara, que é Muito. arquiteta, que foi até responsável pela última reforma da choperia, né? Nossa, bom gosto. hein? Ela é muito Bom bacana. gosto. E tem a Tatiana, que hoje é dentista aqui em Jacareí. Ai, aqui, E ela olha. tem um consultório para criança, só para criança. Ela é odontopediatra. Nossa, que bacana. Ai, posso falar um negócio? Vocês não querem ficar aqui para sempre? Ô, ficamos. Já pede uma pizza lá. Eu de rir, porque vocês têm uma energia muito boa. Como é bom ficar perto de vocês, viu? Legal. Obrigada. Vocês Obrigado. vão ter que vir aqui sempre. É. Eu preciso fazer um agradecimento antes da gente encerrar. E depois eu quero que vocês digam algumas coisas para quem está nos assistindo, Sim. tá bom? Quem que nós temos que agradecer, Renato? Gente, ó, o Ibis é Ibis. nosso parceiro. Está aqui com a gente desde o começo. Um hotel legal. É. Muita gente ele manda lá pra gente. Manda, E a né? gente manda muita Sim, gente para sim. cá. Por isso. Nosso Ernesto é ponta firme. É, bacana. Tem mais. Vamos ver. A Aline Couto, que trabalha com micropigmentação. E depois, acho que é o estúdio BLZ, né, Renato? Vamos ver. Gostaram da choperia do Gente, Gordo, mas tá bonito, hein? É a minha filha que fez Nossa, essas ideias de muito bom cor. gosto. Até agora, proximamente, daqui um mês e pouco, deu mais uma repaginada aí. O estúdio das meninas. Ah, a que Cris bacana. e a Dione. Ah, Parceira conhecemos. também. Excelentes Meninos, profissionais. amei receber vocês, adorei, ganhei o dia. Ai, dá vontade de ficar perto. Sabe por quê? Essa energia, né? Quando a gente encontra pessoas leves, assim, não tem dinheiro E, ó, que mesmo pague, sendo né? nesse peso, os dois gordinhos. Levinho, bem levinho, né? Mas meu pai sempre fala assim que a alegria paga as contas da gente, na realidade, né?
Porque se você chegar no banco, chegar lá chorando, tristeza, o gerente do banco não vai emprestar dinheiro para você. Agora você chega lá, estou com um projeto maravilhoso, o cara pergunta, quanto você quer? Nossa Senhora. Foi aí que nós fomos indo devagarinho e chegamos em algum lugar. Isso como lição, vamos ver se dá tempo ainda. Isso é teoria de vida. Eu passo muito para as minhas filhas, assim, para você ter ideia, cada uma faz uma coisa, nunca nenhum de nós influenciou os nossos filhos. A decisão profissional. Tanto é que cada uma seguiu uma situação. Eu tenho uma filha que é administradora, outra é arquiteta, outra é dentista, como eu te falei, o Abelino já tem 2 dentistas, uma advogada e a outra está pensando o que vai fazer ainda. Mas eu passo isso e ele também, nós passamos isso, porque aprendemos isso em casa, que o legal é você trabalhar naquilo que você gosta. Eu sei que cai naquele chavão, né? Mas na verdade é isso mesmo. É o que porque faz a quando diferença. você gosta, você tem vontade de ir lá, vontade de melhorar, vontade de participar daquilo. Você não levanta de manhã, putz, vou trabalhar. Né? E quem está trabalhando com você percebe. Sim, o ambiente fica mais leve. Né? Muda. É isso mesmo. E aí, Abílio, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Olha, aquilo que nós falamos até agora com relação a Jacareí, né? Nós somos paulistanos, né, da capital e viemos para cá para passar uma temporada e acabamos amando mesmo a cidade, acreditamos muito na cidade, gostaria que todos vocês acreditassem também, valorizassem as coisas que tem aqui. Hoje tem muita gente profissional mesmo trabalhando em tudo quanto é ramo de atividades, não é mais aquela... a cidade melhorou muito, né, com relação ao atendimento, aos empreendimentos mesmo, né? Então, como nós, eu acho que todos da cidade tem que ter muito orgulho daqui e valorizar as coisas que tem nessa cidade. Então, nós estamos tentando fazer a nossa parte aí. Ai, que lindo, adorei. Zé? Então, falou exatamente o que eu estava pensando. De alguma forma, deixar uma palavra de agradecimento pelo tudo que essa cidade nos proporcionou. Porque não foi só o trabalho, foi o resultado do trabalho. Né? O resultado do trabalho fez com que eu tivesse minhas filhas formadas, o Abílio também, né? E teve assim essa distinção. Que a gente, assim, onde vai, a gente tem é muito reconhecido. Isso é muito legal. Várias vezes a gente se emocionou em várias situações aí, das pessoas considerarem a gente muito mais do que a gente é na realidade. Nós somos esses 2 caras, assim, que lindo né? isso. E na realidade é isso. Ai, lindo. Obrigada. Pega na mão. Obrigado você. Beijo. Adorei, tá bom? Volte sempre. Gente, um like e se inscreva no beijo canal. dos gordos. Ai, a gente tinha que conversar mais, né? Beijo, muito bom. Muito